Olá, tudo bem? Sou o professor Ney, esse é o vídeo 4 do canal Estudos sobre a Paz. Quero agradecer a participação de todos, a devolutiva dos vídeos anteriores. Peço que, dentro do possível, divulguem, inscrevam-se no canal e, se possível, também aproveitem essas pequenas contribuições. Lembrando que o canal ele faz parte do nosso projeto, que é o Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e que a ideia realmente é fazer bate-papos aí de 10, 15 minutos no máximo, de temas pertinentes a esse campo da educação para a paz. Nem tanto forçando uma discussão teórica, às vezes meio aleatória, que se perde, nem tanto ficando no senso comum em relação a pensar a paz, né? No vídeo de hoje a gente vai levantar algumas questões da aproximação da discussão da educação para a paz ou da cultura de paz com o pensamento de Paulo Freire, né? Paulo Freire, um educador renomado mundialmente, fundamental na educação do mundo e nas perspectivas educacionais da América Latina e do Brasil. Então aqui já fica claro que qualquer coisa que fuja dessa discussão é uma desonestidade teórica, né? Paulo Freire é realmente robusto em sua teoria, em sua discussão, em sua experiência pelo mundo. Então a gente sempre diz assim, né, as pessoas que têm ressalvas ou críticas que vão estudar realmente Paulo Freire, né? Mas então aqui, para a nossa discussão da educação para a paz, dois pontos são importantes. Vou utilizar alguns fragmentos de um artigo da Ana Maria Freire, Anita Freire, né, viúva da segunda esposa e viúva do Paulo Freire, é um artigo de 2006 que eu retomo para alguns artigos anteriores aí ao longo desses anos sobre um discurso que Paulo Freire fez em 1986, quando ele ganhou um prêmio de Educação para a Paz da Unesco. Então aí já tem uma questão importante, né? Vejam, há mais de 30 anos atrás, Paulo Freire já recebia um prêmio pelo conjunto da sua obra até o momento, né, 86, falando sobre educação para a paz, né? Recebeu esse prêmio na sede da ONU, da sede da Unesco, e o que fica importante nesse discurso são alguns aspectos em relação a pensar de maneira ampla o conceito de paz. Então eu vou pedir licença, vou usar um artigo que eu escrevi nesse livro, que é de uma coleção coordenada pela professora Kelma Matos, da Universidade Federal do Ceará, que é uma referência muito importante na discussão da cultura de paz do Brasil, né? Professora Kelma Socorro Alves Matos, tá? Então fica a dica aí. Bom, então vamos lá. No texto, a Ana Maria ela vai comentando algumas questões em relação ao pensamento freiriano e essa discussão sobre a educação para a paz. Olha, primeiro ela diz assim, deixa eu pegar aqui, bom, ela fala o seguinte em relação à aproximação que ela faz. Lembrando, né, Ana Maria Freire conviveu muito, trabalhou muito, produziu bastante com Paulo Freire. Ela diz assim: para Paulo, a paz não é um dado, um fato intrinsecamente humano comum a todos os povos de quaisquer cultura. Ou seja, a paz não é pronta, né, não é um dado fechado. Dela segue: precisamos desde a mais tenra idade formar as crianças na cultura de paz, que necessita desvelar e não esconder, com criticidade ética, as práticas sociais injustas, incentivando a colaboração, a tolerância com o diferente, o espírito da justiça e da solidariedade. Então, inspirada na perspectiva do Paulo Freire, então Ana Maria, ao longo dessa discussão do texto, ela já traz que a cultura de paz significa, então, desvelar e não esconder com criticidade ética práticas sociais injustas e, ao mesmo tempo, incentivar colaboração, tolerância com o diferente, espírito de justiça e solidariedade. Então vejam, aqui já aponta que, mais do que a gente já falou nos vídeos anteriores, escapar daquele senso comum, né, da paz do mundo cor-de-rosa, com bolinhas azuis, das pombinhas voando, etc. Né? Obviamente trazendo essa dimensão de sensibilidade fundamental, isso é importante, claro. Agora, trazendo uma discussão um pouquinho mais profunda e socialmente coerente. E aqui eu passo por um aspecto importante que é o discurso do Paulo Freire.
né? Já um fragmento do discurso bem importante. Vejam só, então Paulo Freire diz em 1986, quando ele ganha esse prêmio. Então o discurso é assim, um fragmento, claro. De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi sobretudo que a paz é fundamental e indispensável. Segue Paulo Freire. A paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas. A paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Então vejam, olha aqui o enfoque e realmente dentro do trabalho, dos estudos sobre a paz que a gente realiza no foco do Núcleo de Educação para a Paz, no nosso grupo de pesquisa Cultura de Paz, Direitos Humanos e Sustentabilidade, esses conceitos, essa perspectiva freiriana é fundamental, especialmente se a gente faz esse trabalho no Brasil, na América Latina, né? No sul global, como diria Boaventura Souza Santos, né? Pensando em epistemologias do sul. Então vejam, e segue o Paulo Freire então, a paz se cria, ele continua, né? Por isso não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz, que em lugar de desvelar o mundo das injustiças, torna opaco e tende a miopizar suas próprias vítimas. Vejam, não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz, que em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenda a miopizar suas próprias vítimas. Ou seja, não acredito numa educação para a paz que seja ingênua. Não acredito em nenhuma educação para a paz que não vá olhar as questões da violência, que não vá perceber as questões do conflito, que não vá perceber toda a dimensão complexa das relações humanas, da sociedade, principalmente das desigualdades, das injustiças sociais, ou seja, né, uma educação para a paz, uma cultura de paz que se percebam dentro de uma maneira crítica, em termos de amplitude de perspectiva. Tá? Então, fica atento para esse ponto. Tá? Bem, a Ana Maria Freire, ela segue, né, nessa discussão e fala então da questão do que o que ela percebe no final com essa discussão do Paulo Freire. Diz Ana Maria: a paz tem sua grande possibilidade de concretização através do diálogo freiriano, porque ele inscreveu em sua epistemologia crítica a intenção de atingi-la. Não literalmente, mas ele inscreveu na sua epistemologia. O diálogo que busca o saber fazer a paz na relação entre subjetividades entre si e com o mundo e a objetividade do mundo. Isto é, entre os cidadãos e a possibilidade da convivência pacífica. Segundo ela, isso é o que autentica este inédito viável. Inédito e viável como um conceito freiriano, que vocês sabem, mas ela coloca então essa perspectiva de encontrar a paz como inédito viável, a partir de relações humanas sólidas, coerentes, amorosas e que tenham como pano de fundo essa questão social. Então vejam, por isso que quando se fala na perspectiva de educação para a paz e uma educação para a paz crítica, né, sempre lembrando, cultura de paz, o guarda-chuva, educação para a paz, o ramo pedagógico da cultura de paz, que vai fazer uma discussão sobre questões de valores humanos, direitos humanos, mediação de conflito, e que vai encontrar nessa reflexão sobre paz, violência e conflito a perspectiva importante para se concretizar. Né? Então, é fundamental essa perspectiva que a Ana Maria traz quando ela contextualiza essa discussão a partir principalmente do discurso do Paulo Freire de 1986. Para fechar essa conversa, né, que sempre no nosso canal vai ser assim, conversas introdutórias, porque o objetivo é esse, não é gastar muita coisa, mas é provocar que as pessoas vão atrás, procurem conhecer mais, fazer mais leituras. Eu termino então nesse texto que eu escrevo, que é um texto de 2008, 2009,
falando uma passagem do Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que faz esse link, portanto, com a perspectiva da educação para a paz, da cultura de paz, lembrando que vocês não encontrarão obras de Paulo Freire e a paz, mas são vários autores, muitos pesquisadores freirianos que nos últimos anos têm colocado também essa discussão. Mas vejam só, e o Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire vai dizer lá, é preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes, como, e daí ele vai elencar as qualidades e virtudes, amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos e identificação com a esperança, não é possível a prática pedagógica progressista, que não se faz somente com ciência e técnica. Então, se eu pudesse resumir a partir do discurso freiriano, pelas próprias palavras do Paulo Freire no Pedagogia da Autonomia, poderíamos dizer assim, como que se faz então um processo crítico de pensar a paz? Através dessas qualidades ou virtudes que o Paulo Freire elenca aqui. Então eu diria, como pensar a educação para a paz pelo caminho freiriano? Valorizando qualidades e virtudes. Quais são elas? Amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, recusa ao fatalismo, identificação com a esperança e abertura à justiça. Então, a partir desses pontos, a gente dá o pontapé para reflexão sobre a educação para a paz e a importância da discussão de Paulo Freire, de trazer, obviamente, tudo que a gente já tem disponível sobre Paulo Freire para o mundo da reflexão da cultura de paz. Tá? Então o vídeo 4, essa pequena reflexão sobre Paulo Freire e educação para a paz, que fica para todos os alongamentos adiante. Bom, muito obrigado, agradeço vocês sempre presentes, inscrevam-se no canal, divulguem as ideias e estudem questões da educação para a paz e cultura de paz. Lembrando que, desde 2018, há uma alteração na LDB que inclui a cultura de paz como uma das dimensões fundamentais para o trabalho na escola. Então esse movimento de formação tanto inicial quanto continuada, esse nosso trabalho, ele precisa ser de todos. Aqui no Núcleo de Educação para a Paz é o que a gente tem feito nesses anos e cada vez mais com parceiros, com pessoas que têm se preocupado em estudar essas questões. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.